tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que debate temas cotidianos e também de interesse público aqui na Câmara Municipal de Taubaté. O tema de hoje será Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo de transferência de recursos da União para os municípios para execução de projetos culturais. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos Fernando Pascoal de Oliveira, secretário de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, também Daniele Cruz, que é gestora de projetos culturais, e Ronaldo Robles, diretor, ator, artista, produtor e presidente do Conselho Municipal de Cultura. Sejam bem-vindos à TV Câmara, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês sobre esse momento tão importante que é a execução da Lei Paulo Gustavo no município. Bom, então, para a gente começar, já vou fazer uma pergunta para você, Fernando. Eu quero saber como que é a aplicação da Lei Paulo Gustavo ali na prática. Quais são as etapas para que, de fato, o município seja contemplado? Como você disse, é o repasse do Fundo Nacional de Cultura para os fundos estaduais e fundos municipais de cultura, né? No caso da cidade de Taubaté, o repasse será feito mediante editais de chamamentos públicos, né? Ali que serão definidos os valores, quantidades e as regras desses repasses, né, para que então os proponentes desenvolvam seus projetos e pleiteiem esse recurso. Além de projetos culturais, tem a possibilidade também de premiações culturais, que são premiações voltadas para aquelas produções e currículos já existentes. Então, tem essas duas possibilidades, tanto repasse para a execução de projetos culturais nas diversas áreas, como também para premiações. Então, a Secretaria de Cultura está desenvolvendo esses editais para, então, logo sejam publicados para os proponentes, então, concorrerem ao acesso a esse recurso. E a gente já sabe exatamente quanto que vem para cada município, quanto que Taubaté vai receber, por exemplo? Sim, Taubaté já recebeu um montante de 2.460.000, aproximadamente, sendo que teve um valor de redistribuição para que aqueles municípios que, infelizmente, não conseguiram fazer adesão, né? Então, um valor remanescente foi redistribuído, nós tivemos acesso a esse recurso excedente também, aproximadamente 16.000. Então, nós temos aproximadamente 2.486.000 para que sejam distribuídos nesses editais. E essa distribuição fica a critério da Secretaria, a quantidade de projetos que terão, de que forma isso vai ser feito? A própria lei federal, bem como o decreto que regulamentou a lei, traz um dispositivo que é bastante interessante, que é a participação da sociedade civil. Então, a Secretaria de Cultura, nos meses de junho e julho, realizou diversas reuniões públicas, consulta pública e audiência pública para escutar a sociedade civil nas suas diversas áreas, tanto do audiovisual como as demais áreas da cultura, para a gente saber quais são as necessidades e as demandas de cada setor. Então, esses editais estão sendo construídos baseado nessas reuniões, tanto do ponto de vista de quantidades, né, de editais, na modalidade, se projeto, se premiação, assim como valores. Então, todas essas informações que a Secretaria coletou nessas reuniões vão ser transferidas para os editais. Então, foi uma construção, não foi uma decisão exclusivamente da Secretaria. É claro, tem algumas regras que são pertinentes ao poder público que tem que ser colocado. Mas com relação a quantidades, valores, modalidades, critérios, nós escutamos a sociedade civil por diversas ocasiões, reuniões públicas, consulta pública online e audiência pública. E foi formado também um comitê, né? Teve um comitê, inclusive com participação do Conselho de Cultura, e esse comitê foi um comitê que debateu muito, que preparou essas audiências, então teve uma participação social muito importante, né? O Sistema Nacional de Cultura e a Lei Paulo Gustavo, ela vem nesse lugar de fazer com que um SUS, né, da cultura aconteça no Brasil inteiro. Então, uma distribuição para todos os municípios e estados. A ideia é de que possa fazer chegar na ponta a verba, né? O que não acontecia antes. Então, tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, ela vem nesse esteio, né, de conseguir fazer chegar nas pessoas, mas com participação social, né? E uma coisa importante que eu acho que é para deixar esclarecer para o público, né, para o nosso taubatiano, de que essa verba que está chegando é uma verba do Fundo Nacional de Cultura. Assim como tem o fundo FDE, que é Fundo Nacional da Educação, o Fundo Nacional de Cultura é uma verba da cultura.
que vem a partir dos trabalhadores da cultura, que a partir de seus impostos, uma parcela desse dinheiro fica reservado no governo federal. Então, não é uma verba que vem da saúde, não é uma verba que vem de nenhum outro lugar, é uma verba da própria cultura. Inclusive, é importante a gente esclarecer que é um dinheiro que ele não pode ser utilizado em outras áreas, né? Ele é exclusivo para a área da cultura. Então, se esse valor chega e a secretaria decide repartir com outra secretaria, não pode, né? Não, de forma nenhuma, porque é um dinheiro que vem dos próprios artistas, do próprio setor cultural e retorna para o setor cultural, né? A ideia é fazer chegar na ponta, fazer chegar a cada artista. Então, por isso que a participação social que é uma coisa muito importante. A gente tinha, até pouco tempo atrás, uma coisa das pessoas irem direto lá, conseguir a verba, então ficava muito reservado a um pequeno grupo de artistas o acesso a esse dinheiro público. Hoje, com esse Sistema Nacional de Cultura, é possível todos os artistas terem acesso. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, os mestres de cultura. Muitos deles não têm, por assim, uma questão de déficit da educação mesmo, né? Não tem condições de acessar edital, escrever edital, com toda a sua complexidade e burocracia. E o Sistema Nacional de Cultura contempla esses mestres de cultura que podem enviar vídeo, que podem acessar essa verba, assim como qualquer outro artista, né? Então, coloca em igualdade todos os artistas. Isso é muito importante. Sim. Daniele, a gente está falando aqui dos proponentes, que são esses artistas que vão poder pleitear essa verba e participar com seus projetos culturais. Eu queria entender como que é feito esse processo de contratação dos artistas. Quem pode participar? Então, Ana Laura, os editais, eles são construídos, como o Fernando bem mencionou, eles foram construídos com a participação da sociedade, né? Justamente para que eles possam ser democráticos ao ponto da gente entender qual que é o nosso cenário cultural na cidade e também atender a todos os requisitos da lei, dos decretos, o próprio decreto que rege e regulamenta a lei, o decreto de fomento, né? Então, é uma união aí de algumas regras que precisam ser seguidas, mas também entendendo o cenário cultural para que seja de fato democrático, né? A partir de quando a gente constrói os editais e a gente coloca eles à disposição para o público poder se inscrever, tanto no formato de projetos quanto no formato de premiação, a partir daí existe toda a parte documental que eles precisam atender e também no caso de projetos, eles precisam apresentar um projeto que tenha uma coerência dentro do que o edital pede, tanto na questão orçamentária, quanto também mostrar a capacitação, a capacidade de execução daquele projeto, né, uma verba pública, então ele precisa mesmo provar que ele consegue executar, e tanto no caso das premiações, o artista ele precisa comprovar que ele tem ali uma carreira na área que ele escolheu de premiação, ele precisa demonstrar então esse tempo de atuação e a partir daí existem as comissões que irão julgar essa documentação toda, essas comprovações todas que eles apresentam. Uma vez que eles passam nessa fase, eles são habilitados e ficam ali na colocação dentro do que cada edital coloca de colocação, né? Então, quantidade de vagas, dos projetos e das premiações, quando o artista ele é então selecionado, ele está habilitado e selecionado nesse edital, aí no caso dos prêmios, eles vão receber simplesmente o prêmio ele não precisa de uma contrapartida, né, pelo que já foi feito, pelo histórico dele. Um reconhecimento Sim. de algo que já foi apresentado. Isso. E no caso dos projetos, aí ele precisa assinar, ele vai assinar um termo de execução cultural. E a partir daí ele tem um tempo para executar aquele projeto da forma como ele apresentou. Esses projetos, eles têm uma comissão que vai acompanhar, né? E, por fim, ele presta contas desse valor com a apresentação de tudo que ele fez do projeto. E de que forma é feita a execução desses projetos? Apresentações para a população, nas escolas? Onde a gente vê um projeto que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo?
São diversos tipos de projeto, né? Nós hoje estamos caminhando aí para lançar 9 editais. 3 deles são de premiação em algumas áreas, foram escolhidos também pela própria classe artística, né? Algumas modalidades artísticas elas optaram somente por receber em premiação, algumas optaram por ambos e outras optaram somente por executar projetos. Então, no caso desses projetos, a gente tem aí 6 editais, cada um é direcionado para um tipo de projeto, então vai ter os projetos de audiovisual que vão poder ser tanto curta-metragem, documentário, né, em todas essas ramificações. Tem os voltados para salas de cinema, para mostras de audiovisual, e aí tem nas demais áreas também projetos de música, que vão poder ser videoclipes, por exemplo, e outros projetos que forem propostos, desde que caiba no orçamento previsto de cada edital e que ele consiga demonstrar, né, a importância desse projeto para a cidade. Aí, assim, ele vai ser julgado, né, a comissão ela vai olhar pelo tanto que ele pode acrescentar para a cena cultural. O bacana também é indicar que os valores de cada edital foi discutido com a sociedade, então teve um debate muito amplo, várias audiências públicas para chegar no valor de cada edital e para cada grupo de artistas, para cada setor, né? Vale também dizer de que é uma lei de emergência cultural, né? Embora as pessoas possam falar, bom, parece que a pandemia já passou, embora tenha uma onda nova chegando para todos se cuidarem em casa, né? Mas o que ocorre é o seguinte, os artistas foram muito prejudicados e essa lei é para mitigar essa perda que os artistas tiveram durante o momento mais terrível da pandemia. Então, por isso que, assim, uma dos itens da lei é diminuir a burocracia desses editais. Então, assim, eu tenho assistido um trabalho muito difícil e árduo da Secretaria no sentido de diminuir essa burocracia, né? E daí acaba envolvendo, inclusive, outras secretarias, porque, geralmente, os editais, eles são feitos, de uma forma geral, né, que contempla compra de coisas, né? Então exigem muita documentação, exigem todo um universo de coisas que se torna burocrático, e é necessário que seja, porque, por exemplo, comprar caneta, copo, ou comprar alguma coisa para uma secretaria, exige tudo isso por uma questão de controle. Só que nesse caso da lei e da questão artística é um outro universo, né? Então precisa se criar uma outra forma de contratação de leis. Então, assim, a secretaria precisa rever isso junto com as outras secretarias. Então, é um trabalho muito difícil, árduo, e que exige muito leva, volta, conversa, né? Eles podem dizer um pouquinho mais do quanto tem sido difícil isso, né? Mas quais seriam essas dificuldades que você diz para os trabalhadores do setor cultural? Que tipo de dificuldade encontra no edital? Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, se para compra de copo, a prefeitura exige, qualquer prefeitura exige 3 orçamentos, né? E o trabalho artístico, ele é único, né? O artista é único, ele pinta uma tela, não dá para você fazer 3 orçamentos. Então, tem alguns detalhes, né? Que é no detalhe que a coisa acontece, né? Que aparentemente aparece, não, por que não dá para fazer? É porque o artista tem uma coisa muito específica, né? Outra coisa que é legal a gente dizer também, que a FGV aponta que o número de artistas trabalhando no Brasil é o mesmo da empresa automobilística, por exemplo. Então, aqui em Taubaté, provavelmente quem está nos assistindo tem um sobrinho, um filho, um marido, o pai, tio, avô. Você deve ter alguém que toca o violão, que canta, que faz alguma coisa que é do teatro, que é da dança, né? E a gente tem uma escola, Felipe Camargo, na cidade, é uma cidade que produz muita arte e cultura. Então, provavelmente, a gente tem um número maior de artistas na cidade do que na indústria automobilística. E, infelizmente, o acesso, ou seja, o investimento da própria prefeitura, não de agora, mas de sempre, né? É muito pequeno para esses artistas, né? Então, esse dinheiro vem como uma salvação, porque se for ver o dinheiro que a prefeitura investe no universo dos artistas, é uma vergonha, né? Comparado com o que dão para a empresa automobilística. Se uma fábrica vir para cá, tem isenção, tem terreno, quantos milhões e milhões e milhões de dinheiro público que vão para a indústria, né, que vão para incentivo à indústria, e nada vai para a cultura. Então, provavelmente, essa é a única verba que está chegando para a cidade que vai
alimentar os artistas da cidade. Então, é uma verba de salvação mesmo. Vocês querem complementar com alguma informação? Gostaria de complementar duas situações, né? Primeiro, gostaria de destacar aqui a participação do próprio Conselho Municipal de Cultura, que eles foram bastante atuantes, colaborando com a construção dessas audiências públicas, dessas reuniões públicas. Como o Ronaldo falou, foi criada uma comissão mista de execução da Paulo Gustavo, sendo 5 membros da Secretaria e 5 membros do Conselho. Então, o Conselho participou ativamente desde o começo, né, dessas discussões. Isso foi muito importante para a gente também ter um olhar, além daquele olhar da gestão, como um olhar também daquele produtor, dos representantes das diversas áreas da cultura, né? Isso foi muito importante para a gente. O pessoal da Secretaria aprendeu muito com isso, né? Queria destacar outra coisa com relação aos editais também, que traz uma novidade, que é a questão dos pareceristas externos. Porque até então a Secretaria, em seus editais, com outras fontes de recursos, né, fontes da própria Secretaria, a gente tinha as comissões de análise documental e análise técnica com servidores da própria Secretaria. Então, esses editais trouxeram a novidade da gente trabalhar com pareceristas externos. Então, nós fizemos um edital de credenciamento também de pareceristas. Então, todos os proponentes, todos os projetos que esses proponentes vão apresentar para concorrer ao recurso serão analisados por pareceristas externos, né, que foram credenciados. E isso também vai ser um legado que a própria Lei Paulo Gustavo vai trazer para a Secretaria, para o repertório e para o histórico da Secretaria, que ela poderá utilizar essa modalidade no futuro, para outros eventuais editais que ela mesma tem a iniciativa de publicar. Então, eu acho isso que é um ganho, que é além da distribuição do recurso, né, também para a própria gestão da Secretaria. Ótimo. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Já já nós voltamos e vamos falar sobre quando esses editais serão lançados e de que forma os artistas podem se inscrever. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Popular e hoje conversando a respeito da Lei Paulo Gustavo. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios Fernando Pascoal de Oliveira, que é secretário de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, Daniele Cruz, que é gestora de projetos culturais, e Ronaldo Robles, que é diretor, ator, artista, produtor e presidente do Conselho Municipal de Cultura. Fernando, a gente estava conversando um pouquinho aqui no intervalo. A lei, apesar de ser de 2022, ela só foi regulamentada agora em 2023. Então, na verdade, o primeiro recurso a ser aplicado através da Lei Paulo Gustavo vai ser agora, né? Qual que é o prazo para esse valor ser destinado para os artistas, os projetos serem executados e os demais serem premiados? Isso mesmo. Embora a lei seja de 2022, ela foi regulamentada no exercício de 2023 pelo governo federal. No mês de julho foi o prazo para os municípios e estados apresentarem os seus planos de ação, né? Que é um plano de ação que é subido na plataforma Transferegov do governo federal. Então, nós recebemos o recurso no mês de julho. Então, nós subimos na plataforma e recebemos no mês de julho o recurso referente ao município de Taubaté, da Paulo Gustavo, né? Então, teve toda a adequação orçamentária também, passou pela Câmara, porque é um crédito especial, que não era previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual de 2023, então ela precisou entrar na Lei Orçamentária. Simultaneamente, esses editais estão sendo construídos para serem publicados o mais rápido possível, para a gente poder repassar esses valores para os artistas até 31/12 de 2023. Então, a gente precisa empenhar essa despesa e repassar até o final desse exercício. No dia 19 de setembro, os vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté aprovaram a abertura desse crédito especial que você citou. Isso significa que os editais já podem começar a ser lançados. É isso, Daniele? Quando que eles vão ser lançados? De que forma os artistas têm acesso a eles? Já podem começar a se inscrever? Nós esperamos lançá-los o quanto antes, né? Eles já, agora com a lei já no orçamento, a gente consegue fazer as reservas, né? Que era o que precisava para a gente conseguir já mandar as minutas dos editais. Elas vão seguir o trâmite interno que é necessário, né? A todo o edital da prefeitura, então passa por departamento de compras, passa por procuradoria. E aí, o quanto antes esses departamentos
departamentos fizerem ali o trabalho deles, a gente já consegue publicar esses editais. Eles vão ter um período de inscrição e aí é um desafio, né? A gente falou bastante aqui de como que isso é diferente agora para os artistas, né? Entenderem essa forma de poderem se inscrever e ter acesso a esses recursos, também é um desafio para o poder público, né? A gente tem uma demanda muito grande, né? Foi assim na Lei Aldir Blanc, que teve os mesmos moldes, né? Ali nos anos de 2020, 2021 e novamente agora a gente tem esse desafio com a Lei Paulo Gustavo. Então, a Secretaria, a gente também começa a repensar, né? A nossa forma de se organizar ali dentro. Agora a gente tem a informação, um núcleo que trabalha diretamente com editais para poder fazer toda essa parte, tanto desde da escrita dos editais, da construção deles, até fazer a parte de documentação, receber as inscrições e uma parte muito importante que é a gente conseguir ter acesso aos artistas explicando, tirando dúvidas, né, para que eles possam fazer as inscrições da melhor maneira possível, sem ter erros documentais, que acontecem bastante. Então, a gente entende que é uma burocracia, tem uma parte da burocracia que a gente não consegue tirar, mas a gente quer fazer o máximo dessa aproximação e ajudá-los a ter acesso aos recursos. Essas inscrições são feitas de forma online ou é preciso enviar documento físico? Como que é? São previstas todas de forma online, né? Eles precisam mandar tanto documentos que não são de praxe, né? Algumas certidões, RG, comprovante de endereço, mas também tem uma parte ali de comprovação da atuação. Então, às vezes a gente percebe, né, por alguns outros editais, que muitos artistas têm muitas dúvidas também nessa parte, né, de como comprovar a sua própria atuação, de como escrever o seu projeto. Então, esse é o momento da gente fazer essa força-tarefa para conseguir, não só para essa vez, não só para esse caso, mas que eles estejam preparados para outros editais e também não só editais municipais, né, do estado, de outras cidades que eles possam concorrer. Bom, você falando dessa aproximação, desse exercício de aproximação entre a secretaria, os artistas, e o Ronaldo, acredito que vai poder contribuir com a gente nessa questão. Os editais, de fato, são muito complicados ou talvez os artistas não estejam tão habituados a participar com essa modalidade? Aonde que você enxerga o problema, Ronaldo? Eu acho que o grande problema é o gap, né? O problema é que a gente tem um gap educacional no Brasil, né? A gente tem um déficit, assim, um problema de distribuição de renda, né? Onde a gente tem uma população periférica muito grande, que não tem acesso aos meios, não tem como acessar editais como esses, né? Então, assim, exige da pessoa uma formação para escrita, exige da pessoa uma questão de compreensão de leitura, né? Infelizmente, o Brasil tem um grupo muito pequeno de ricos, né? E uma população imensa pobre, né? Haja visto, por exemplo, o edital do governo do estado, que acabou de sair, e que é totalmente, é um edital que está discriminando a periferia, discriminando o interior. É um edital que está lotado de erros, né? Porque é um edital que não percebe a existência de pessoas que vivem no interior, não percebe que existem pessoas que têm uma outra categoria de artista, né? Então, você tem o artista que é um artista acadêmico, o artista que fez universidade, que tem condições de falar, que escreve bem, que tem leitura, que tem conteúdo. Então, essa é uma categoria de artista. Agora, a gente também tem um artista popular, tem um artista que vem da periferia, do hip hop, o grafiteiro. Então, você tem uma diversidade de artistas, porque o artista, né, está em todo canto, né? Então, o que acontece é que esses editais, por lei, ele necessita observar todas as pessoas, inclusive os negros, né, a população negra, a população indígena, LGBTQIA+. Então, é uma dificuldade muito grande de conseguir fazer chegar nesses grupos minoritários, que não são minoritários,
né? Por exemplo, negros, a gente tem mais de 50% da população brasileira é negra e parda, mas não tem, assim, nas câmaras de vereadores, na Assembleia, né, nas empresas, os negros não estão ocupando os lugares que eles mereciam na universidade. E entre os artistas, a gente tem muitos negros artistas no samba, em vários outros lugares, na intelectualidade, e de que também não tem acesso. Então, essa lei vem para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, o que seria correto num mundo civilizado, né? No mundo civilizado, todas as pessoas têm direito a acesso igual, né? Agora, o grande desafio, tanto do Conselho, junto com a Secretaria, é fazer com que essa verba chegue nessas pessoas. Então, por isso que a construção dos editais é cuidadosa, foi feita com as audiências públicas, né? E hoje a gente percebe que a Secretaria tem respeitado isso e tem tentado de toda forma driblar ou conseguir ajustar toda a burocracia para que o acesso seja maior da população, inclusive descentralizando o acesso a essa verba. Geralmente, o acesso fica restrito a um pequeno grupo de artistas, que escreve, que é intelectual, como eu já disse. Mas o que mora na periferia, um mestre da cultura popular, aquela senhora dos figureiros, né? Que são pessoas da população, que são artistas maravilhosos, incríveis, mas não tem a praticidade de escrever, de ler. Então, assim, é uma coisa muito complexa. Então, por isso que exige, não só da Secretaria de Cultura, mas de toda a sociedade, o apoio, né? Inclusive agora, Ana Laura, a gente vai realizar a conferência. A 4ª conferência vai acontecer aqui em Taubaté. E é muito importante que os artistas participem, porque ele também faz parte desse conjunto do sistema de cultura, entendeu? Se os artistas participam da conferência, eles capacitam a própria secretaria, a própria cidade a realizar muitas coisas. Porque a ideia é ter um sistema de cultura onde, mesmo que haja troca de governo, o sistema continua o mesmo, que nem o SUS, sabe? Então, o que a Secretaria está fazendo agora, a partir da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, é criar um sistema aqui na cidade de Taubaté, onde, mesmo que troque os governos, continua a cultura sendo agraciada pelas verbas que vêm do federal, do estado, né? Então, é um trabalho que está iniciando. Então, há muitos entraves, muitos desafios, mas eu acredito que a gente está conseguindo fazer em parceria com a Secretaria um trabalho muito bacana, né? O que falta mesmo é verba. Falta verba. Agora, já vamos deixar o convite aqui, então, para os nossos telespectadores. Quando e onde acontece essa conferência? Ela é aberta para todo o público? Qualquer pessoa pode participar? Olha, as inscrições já estão no site da Prefeitura, né? A 4ª Conferência Municipal. A última foi há 10 anos, né? Essa conferência ela é muito importante porque faz parte desse programa do Sistema Nacional de Cultura. Então, é importante que está acontecendo em todos os municípios, né, do Brasil. Depois vai ter uma conferência estadual e vai ter uma conferência federal para a gente discutir e ver quais são os rumos, né, da cultura e de como a gente vai implementar esse SUS, né, da cultura no Brasil todo, né? Então é importante que a cidade de Taubaté participe. Então, a cada 100 inscritos, participantes, que precisam ser artistas ou interessados, ou pessoas que queiram discutir a questão da cultura e da arte na nossa cidade, a cada 100 inscritos teremos 5 delegados que vão para o Estado e vão para o governo federal. Então é importante que a gente tenha um número de inscrição muito alto. Está lá no site, vai ser do dia 5 de outubro ao dia 7, vai acontecer aqui na cidade de Taubaté, né? Dia 5 vai ser no Teatro Metrópole, dia 6 vai ter um encontro online e dia 7 vai acontecer na Unital. Então, assim, é importante que todos os artistas da cidade, todas as pessoas que... Se conhece um artista, quem está nos assistindo, conhece um artista, sabe do filho, do primo, do avô, do tio, o cara mexeu com arte, fala para ele, se inscreva lá. Por quê? A gente precisa e necessita proteger a nossa cultura da cidade e a única forma de proteger ela é ter um sistema de cultura forte aqui na nossa cidade. Ter um fundo de cultura forte, ter verba vindo da própria prefeitura para o fundo de cultura, coisa que não acontece, né? Então a gente precisa estar unido. Então agora é o momento, né? E a Secretaria tem trabalhado para isso, né? Então acho que é muito importante dizer de que a Secretaria tem feito um trabalho muito importante, tem se envolvido nessa discussão e tem realmente chamado os artistas, a sociedade, para implementar essas ações. Então, tem feito um trabalho muito bacana. Agora, Daniele, depois da
confecção desses editais, chamamento desses artistas, como que a população pode fiscalizar o efetivo pagamento desse dinheiro, se realmente ele foi pago, se foi efetivado esse pagamento? Porque, infelizmente, quando a gente fala em cultura, às vezes as pessoas não têm todas as informações necessárias e acabam interpretando de maneira errada, acham que esse dinheiro pode ter sido desviado de alguma outra forma, tido uma finalidade diferente para a qual ele foi proposto. Então, existe essa possibilidade de fiscalização? Bom, os editais, eles precisam seguir um prazo, né, que é pela própria lei, então eles precisam, essa verba ela precisa ser repassada para os artistas até o final desse ano, né, até 31 de dezembro. Então, os editais, eles já contemplam esse prazo, né, de repasse, então essa verba ela chega nos artistas ainda nesse ano. E aí a população ela pode, tanto assim, tudo que a gente faz referente aos editais vai para o Diário Oficial, então todos os resultados, desde da fase documental, da fase de avaliação mesmo do conteúdo, do mérito do artista, tudo isso sai em resultados que vão para o Diário Oficial, então fica ali à disposição de toda a população para saber, né, quem foi contemplado, quem não foi, qual foi a ordem de contemplação, isso tudo fica ali à disposição. E depois também a população vai poder conferir a execução no caso dos projetos, né, que vai acontecer no ano de 2024. Então, todos os projetos eles precisam seguir uma comunicação que vai caminhar de uma forma que a população possa verificar que aquele é um projeto que está sendo executado com a Lei Paulo Gustavo, com a verba da Lei Paulo Gustavo repassada em Taubaté. Então, vai ser possível acompanhar e não só para fiscalizar, mas também para usufruir, né, desses projetos, do resultado deles. A gente espera aí que tenham projetos que tragam muito para a população e principalmente para as áreas mais afastadas, que a gente descentralize, né, essa verba e que ela chegue nos bairros mais afastados, que ela chegue nas culturas mais periféricas, né? Uhum. E os artistas vão acompanhar, logicamente, a abertura desses editais. É no site da Prefeitura mesmo? Isso mesmo. Que é o taubaté.sp.gov.br, certo? Isso, a gente está preparando lá uma página reunindo as informações de todos os editais para que fique bem fácil o acesso e a gente também vai ficar à disposição para poder orientar os artistas a chegarem nas informações, né? E antes da gente encerrar, Fernando, você como secretário, né, de Cultura, eu queria que fizesse uma avaliação rápida sobre essa lei. Você acredita que ela vai atingir o objetivo a qual ela se propõe? Bom, nós acreditamos que sim, é uma lei que vem do resquício ainda do período emergencial, justamente para mitigar os efeitos da pandemia Covid-19, ainda mais no setor cultural, que foi o mais atingido, né? Foi o setor que primeiro parou com as suas atividades e o último que retornou. Embora a gente já tenha passado do período crítico mais grave da pandemia, ela vem ainda para mitigar esses efeitos, né, que são a longo prazo. Então, a expectativa da Secretaria é muito boa, muito positiva com relação à execução da Lei Paulo Gustavo no município, porque ela vem para agregar tanto na dimensão simbólica da cultura, né, através dos projetos culturais, na premiação dos mestres da cultura popular, enfim, vem também ajudar na questão da dimensão cidadã da cultura, que é o direito ao acesso à cultura por parte da população, que vai usufruir desses projetos, né? E na dimensão simbólica, porque simbólica também e a questão econômica, porque é um valor que vai ser repassado para os produtores culturais, que por sua vez vai contratar serviços do município e vai gerar renda e economia para prestadores de serviço. Então, é um recurso que vem de forma ampla contribuir com o desenvolvimento da cultura e da economia na cidade. Então, a expectativa da Secretaria é bastante positiva. Com relação à transparência dos projetos, por lei, é preciso que os produtores garantam a publicidade na execução desses projetos, né? A própria Secretaria vai fazer um monitoramento, uma fiscalização da execução desses projetos. E é importante destacar também que essa lei, assim como o marco regulatório do terceiro setor, o importante na prestação de contas é o impacto, o benefício gerado na aplicação daquele projeto. Não somente a questão do relatório de notas fiscais, que também é importante do ponto de vista fiscal,
Mas o importante nesses projetos é o impacto gerado na execução daquele projeto. Então, no final do projeto, o produtor vai entregar um relatório de execução de projeto, e onde vai ser demonstrado o impacto positivo daquela execução. Então, essa é uma distinção importante também com relação à simples relação de nota fiscal, com relação ao impacto gerado na execução. Tá ótimo. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, por toda a contribuição, por terem tirado tantas dúvidas. Tenho certeza que a Secretaria também está de portas abertas para receber, para resolver, para tirar dúvidas das pessoas. Então, agradeço a presença de vocês. Ana, só queria, se der tempo de eu fazer uma fala bem rápida, de que seria muito importante nos próximos anos ter um aporte da própria prefeitura para o Fundo de Cultura e melhor aporte para a Secretaria, porque a gente fica dependendo do governo federal, do governo estadual, para que haja situação como essa, sabe? Se não houvesse essa lei, os artistas aqui da cidade não teriam nada. Nada, porque a Secretaria não tem verba para nada. Então, assim, é muito importante de que tanto os vereadores como o executivo olhem para a cidade, percebam que essa cidade ela tem um poder, uma capacidade cultural muito grande de atrair investimentos, de trazer cultura, de trazer turistas, de fazer com que movimente com a movimentação artística, faça com que restaurantes, lojas, um monte de coisa aconteça aqui na cidade, mas para isso a gente vai precisar de que tenha comprometimento do Poder Executivo e dos vereadores. Então, a Lua está chegando aí, daqui a pouco eles vão estar votando quanto de verba vai para cada secretaria o ano que vem. Então, é importante que a Secretaria de Cultura seja vista como algo muito importante para a cidade. Não fique de escanteio como tem sido o que acontecido. Então, é importante que tenha verba lá. Tá ótimo. Obrigada. Obrigado, minha querida. Obrigada. Obrigada. Esse foi o programa Conexão Popular de hoje. Você pode rever este e outros programas durante a nossa programação na TV Câmara ou nas nossas plataformas digitais. Até breve.